pessoal, muito bom dia. Estamos juntos mais um domingo para juntos aprendermos um pouco da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos juntos para o nosso terceiro encontro desta série Esperança em Tempo de Pandemia, da revista Palavra e Vida, uma revista da Convenção Batista Fluminense, Estado do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre oração como refúgio. Oração como refúgio é o tema que estaremos aprendendo a partir deste momento. O nosso texto básico se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é um texto muito conhecido. Diz assim: "E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Ao longo de toda a história do povo de Deus, vemos a oração como uma arma, um escudo, um refúgio. Aliás, em todo o tempo, a oração ela é um escudo, um refúgio para o cristão verdadeiro, para aquele que leva uma vida verdadeira na presença de Cristo. Ele sabe que o refúgio dele, onde se refugiar, é numa busca intensa através da oração. E é o que nós devemos fazer constantemente. A vida do cristão deve ser uma vida de oração. Não é que vamos ficar 24 horas de olhos fechados, parados, orando. Podemos estar em comunhão com o Senhor, em oração, trabalhando, estudando, lutando as labutas da vida, mas na presença do Senhor, em comunhão diante do Pai. Nos momentos de paz, bem como nos momentos de dificuldades. Nos momentos de guerra ou nos momentos de sofrimento, a oração é um refúgio. No período do reinado de Salomão, Israel estava em plena expansão territorial. Vivia momentos de prosperidade, bem-estar social e paz. O templo foi construído e consagrado ao Senhor por meio de louvor e oração. E em resposta à oração consagratória do templo, Deus se apresentou a Salomão. E aí o Senhor Deus disse assim: "Ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Então, em resposta à oração consagratória do templo, Deus se apresenta a Salomão dizendo: "Ouvi a tua oração e escolhi esse lugar." Aqui nós temos uma resposta. Mesmo Israel experimentando um momento extraordinário de prosperidade, isso não isentava de tragédias, de crises, catástrofes, guerras, doenças, enfim, pecados. Fazia-se necessário para o povo, e faz-se necessário hoje também, a contrição, humildade, arrependimento, confissão, santidade na presença do Pai. Só assim Deus faria morada no seu templo. Hoje o Senhor mora no seu coração, na sua vida, pelo templo do Espírito Santo. Se você viver fora desses princípios de contrição, humildade, arrependimento, confissão e santidade, nós vivemos longe da presença do Pai quando o Espírito Santo de Deus não está habitando em nossas vidas. No presente momento, o mundo passa por uma pandemia, o Covid-19, e até o momento não existe uma vacina, não existe um remédio para essa terrível doença que tem ceifado tantas e tantas vidas. Portanto, só nos resta hoje nos refugiarmos em Deus,
Então, por isso que a oração é um refúgio. Você pode ir na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Você pode se achegar à presença do Pai, se refugiar nele, na presença dele. E o primeiro ponto da nossa lição, ele fala que a oração é refúgio por meio da fé. A oração é refúgio por meio da fé. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, escreveu: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Existe essa recompensa para aqueles que têm fé, que buscam o Senhor. A fé não é um mero conhecimento intelectual, ela é muito mais. A fé não insiste em conhecer a razão para as ações de Deus, mas considera Deus como o maior das bondades e misericórdia. A oração mais significativa é a que brota de um coração cuja confiança está depositada no Deus que agiu e falou através dos antigos servos e, por último, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, dos ensinamentos da palavra de Deus. E este precisamos ouvir, a revelação da palavra de Deus para nós, que é Jesus. Por isso hoje uma vida devocional vitoriosa tem como pedra angular a obra e as palavras de Cristo, registradas na Bíblia através dos profetas e apóstolos. Deus fala conosco através da Bíblia, com base na afirmação bíblica de que Deus é pessoal, vivo, conhecedor de todas as coisas e infinitamente poderoso. Cremos que Ele pode ouvir e ajudar. Hebreus capítulo 1, versículo 17, nós temos essa certeza: o justo viverá por fé. O justo viverá por sua fé. Portanto, a oração de uma pessoa tornada justa pela fé é motivada por essa fé e procura a vontade de Deus. É por isso que essa oração se torna uma oração eficaz. Muitos de nós, por vezes, cedemos às pressões do mundo e nos envergonhamos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Ele não se envergonha de nós. Cheguemos com confiança à fé, ao refúgio de oração, onde a graça e a misericórdia de Deus estão à nossa espera. E onde você está agora, você pode fazer isso. Se achegar a esse refúgio, na presença do Deus Todo-Poderoso. O segundo ponto nos fala: a oração é refúgio por meio da adoração. Após a ressurreição de Jesus, Ele se apresentou aos seus discípulos por alguns dias antes da ascensão aos céus. E uma das apresentações foi para Simão Pedro. Nesse encontro, Jesus faz uma pergunta para ele: Simão, filho de João, tu me amas? Por 3 vezes, Jesus faz essa pergunta. Pedro tendia a orgulhar-se de seu comprometimento perante os outros discípulos, e tal orgulho impedia de ver que Cristo tinha que morrer por ele, e não ele por Cristo. João, no capítulo 13, versículo 37, disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Muitas vezes estamos nessa mesma situação de Pedro. Ele tinha essa tendência a orgulhar-se do seu comprometimento perante os outros. E Jesus, que sonda corações, que conhece todo o nosso ser, Ele sabia que tipo de adoração estava saindo do coração de Pedro. Ele pergunta: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E aí vem a irritação, porque não era algo realmente que estava vindo do coração dele. E aí ele questiona com Jesus. Ele diz que daria a vida, mas logo em seguida ele nega o Senhor Jesus. E em seu diálogo, Jesus restaura esse Pedro para o serviço dele. O apóstolo João fez destaque do amor sincero de Jesus pelos seus discípulos. João capítulo 13,
O versículo 1 diz: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Deus é amor e demonstrou esse amor entregando o seu único Filho para nos salvar. Nosso amor deve ser expresso, assim como foi o amor de Deus, por meio de atos e palavras. Por isso, Jesus indaga a Pedro: tu me amas? Na adoração, reconhecemos quem tem a primazia de nossa vida não somos nós mesmos, nem outros, nem nosso trabalho, mas somente Deus. Ao adorarmos ao Senhor com verdade e amor, nos refugiamos nele por meio da oração. Diz que a oração é um refúgio. O terceiro ponto, a oração é refúgio por meio da confissão. Como que estamos precisando disso hoje? Como que a Igreja de Cristo precisa dessa verdade? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Deus é aquele que está conosco em todos os momentos. E Ele busca pessoas, de fato, que desejam estar na sua presença, confessar os seus pecados a Ele. Sabemos que pecamos e cometemos pecados voluntariamente, pecados por comissão e boas ações que deixamos de fazer, que são os pecados por omissão. Aquilo que a gente sabe que podemos fazer, sabemos que é o certo e não fazemos. Ou seja, omitimos, são pecados de omissão. E os pecados de comissão, pecados que cometemos voluntariamente. Então, diante disso, nós sabemos que existe essa natureza pecaminosa dentro de nós. E o sábio escreveu em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Precisamos então estar diante do Pai, confessando as nossas más ações. Aqui vemos de fato a descrição do arrependimento sincero e do perdão dado por Deus àqueles que por meio da oração reconhecem seus pecados. Quando pecamos, ferimos a nós mesmos e aos que estão à nossa volta. Mas o pior de tudo é que o pecado é contra Deus. O salmista, ele deixou muito claro no Salmo 51, versículo 14, um reconhecimento, confissão mesmo. Ele diz assim: contra ti somente pequei e fiz o que é aos teus olhos mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal aos teus olhos. Reconhecimento, confissão para o Senhor Deus. Não precisamos confessar nossos pecados a nenhum outro ser, mas devemos confessá-lo diariamente, constantemente a Deus, que promete nos perdoar de toda injustiça. Precisamos procurar no refúgio da oração, a sós com Deus, confessar e clamar o perdão, diariamente, constantemente, diante do trono do Pai, buscando esse refúgio, assim como fez o salmista. E o quarto ponto, oração é refúgio por meio do louvor. O salmista também disse no Salmo 65, 1 e 2: o louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que fizemos serão cumpridos. Ó, tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Oração como refúgio por meio do louvor. No meio das provas, no meio das lutas, louve a Deus. Louvemos a Deus constantemente. O oferecimento de votos pode ocorrer na forma de um ato público de adoração e louvor ou alguma demonstração de alegre confiança em Deus, que responde às nossas orações. Nós precisamos entender isso, que Deus responde às nossas orações, com sim ou com não, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós.
precisamos entender isso, que Deus responde às nossas orações. E cabe a nós entendermos o sim e o não de Deus, porque Ele sabe e Ele tem o melhor para cada um de nós. Quando temos grande estima e amor por uma pessoa, falamos bem dela. Aquele a quem honramos e amamos mais do que qualquer outra pessoa recebe naturalmente nosso louvor. Louvamos a Deus por seus poderosos feitos, consoante a sua muita grandeza e pela justiça dos seus juízos. O povo de Deus louva-o em sinceridade por ele ser quem é, por suas obras e por sua palavra. O apóstolo Paulo sempre louvava ao Senhor por meio das suas orações. Ele disse em Efésios, capítulo 1, versículo 16: não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Na sua caminhada, ele de cidade em cidade levando o evangelho, organizando igrejas, mas ele não esquecia, ele estava sempre orando. Paulo aqui se refere às horas em que ele orava diariamente. Orar sem cessar é uma exortação do nosso Senhor Jesus. Lucas capítulo 21, versículo 36 diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Louvar não é por si só cantar, mas tributar honras por meio de todos os nossos elementos da liturgia, do culto, louvor, oração, contrição, todo o nosso momento diante do Senhor. A oração é uma forma de louvor onde nos refugiamos em Deus, independentemente das circunstâncias. Por exemplo, Paulo e Silas, por ocasião da prisão deles em Filipos, na cidade de Filipos, eles louvavam e oravam ao Senhor. Mesmo estando em situação tão indigna, pense nisso, numa situação tão indigna, presos por servirem a Cristo, o que eles fizeram? Louvaram ao Senhor. A fé e a esperança não se desvaneceram em seus corações. Dessa mesma forma, hoje, eu e você precisamos pensar nessa verdade. Em meio a todo o caos que a sociedade vive hoje, que o mundo vive hoje, precisamos também estar esperançosos e manter a fé em Deus. O salmista, no Salmo 34, assim expressou: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Preste atenção como o salmista diz, ele está passando por dificuldades. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Em todas as circunstâncias, ele está louvando a Deus. Ele convida as pessoas a louvarem ao Senhor. O convite do salmista não mudou. Ele continua sendo o mesmo hoje. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Não é fácil louvar a Deus quando tudo aparentemente dá errado. Mas sabe que Deus trabalha em qualquer circunstância, até no improvável. Deus trabalha em todas as situações, em qualquer dificuldade, nas agrulhas dessa vida, como diz o cântico do cantor cristão, em tempo de pandemia, em tempo de coronavírus, em tempos de crises na sociedade, diversas elas são, precisamos nos refugiar em oração, na presença do Deus Todo-Poderoso. E concluindo, Jeremias no capítulo 21, versículo 6 diz: e ferirei os habitantes dessa cidade, assim os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. Também, Números 11:33, quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Destacamos algumas dessas palavras nesses dois textos. Nessas duas passagens aparecem duas palavras: pragas e pestilência. Elas parecem se referir a doenças contagiosas de grandes proporções e poderíamos chamar até de uma epidemia. O pecado na Bíblia, ele é retratado como uma doença da alma, e
é a pior das doenças. É o pecado. Essa doença espiritual, ela trouxe a morte física e espiritual do homem, a separação do homem para com Deus. Hoje, para que haja cura dessa maligna doença, só há uma alternativa, só há uma vacina, diferente do coronavírus. Essa vacina existe para todo o sempre. E você pode agora encontrar essa vacina em sua vida. O perdão de Deus Pai, por meio do precioso sangue de Jesus Cristo, do seu Filho. Ele procura nos encontrar. Ele está à procura das suas ovelhas. Para tanto, é preciso, da parte de todos os homens, o reconhecimento e aceitação do seu estado de enfermidade espiritual. Todos nós estamos enfermos espiritualmente. Assim como precisamos de uma vacina contra o chamado Covid-19, precisamos da salvação que só Jesus pode nos proporcionar. Se você quer ficar imune da morte espiritual, é exatamente isso, imune, livre da morte espiritual. Esse corpo nosso um dia voltará ao pó, mas a alma voltará a Deus se você nesta vida estiver na presença do Pai. Então agora, vá ao refúgio de oração, pois o médico dos médicos, Jesus, está à sua procura. Pense nessa realidade. E para terminar, pense nessas 3 perguntinhas aqui. Pense nessa realidade, como você está vivendo os seus dias. Você tem consultado a sua caderneta de vacinação? A Bíblia? Faz suas decisões diárias. Não, primeiro eu tomo a decisão, depois eu vou orar, vou meditar na palavra de Deus. Dá tudo errado. Primeiro, consultar a palavra. Porque essa palavra diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Segundo, tenho ido com frequência ao consultório do médico dos médicos. Ele diz que Jesus é o médico dos médicos. Terceiro e último, você tem se mantido longe da pandemia pecado, a pior da pandemia. Não é o coronavírus, não é outro tipo de doença, não são as catástrofes, mas é o pecado. Porque o pecado separa o homem de Deus. Por onde você tem caminhado, por onde você tem vivido os seus dias. Pense nessa realidade da palavra de Deus. Se refugie nessa manhã na presença do Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, palavra viva e eficaz. Obrigado que em Ti podemos nos abrigar, em Ti podemos nos refugiar. A qualquer hora, a qualquer momento, de qualquer lugar, podemos estar diante do Senhor. Pai, agora que o Senhor esteja tratando corações, vidas, para que possa entender de fato que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em todas as situações, Pai. Abençoe esta vida que nos acompanha neste momento, Pai. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenha um bom dia, um bom domingo. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Amém.